para falar um pouco dos diversos evangelhos, por que não dizer de tantos evangelhos espúrios, né, que têm sido pregados por esse evangelicalismo brasileiro. Eu gostaria de citar um texto que se encontra, aliás, são dois textos na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Primeiro, Gálatas 1:8, também depois Gálatas 1:6. Textos que mostram a preocupação do apóstolo com os perigos, né, que a igreja corria ao emprestar seus ouvidos às vozes sedutoras daquele sistema judaizante. No primeiro texto de Gálatas 1:8, o apóstolo Paulo adverte os crentes da Galácia contra os perigos, né, que os sofismas mesclados ao genuíno evangelho ofereciam. Então diz o texto de Gálatas, capítulo 1:8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. E por não darem ao apóstolo Paulo ouvidos, né, Paulo os critica severamente, dizendo em Gálatas 1:6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Muito bem, os cristãos das igrejas da Galácia haviam iniciado, né, por intermédio de Paulo, sua caminhada cristã de modo correto. A pregação chegou aos Gálatas como uma mensagem no outdoor, cujo anúncio havia causado um impacto profundo e transformador. O evangelho que eles receberam foi o evangelho da graça de Deus, cuja centralidade era a pessoa de Cristo, sua morte e ressurreição. A mensagem da graça tinha desarraigado, né, aqueles cristãos do mundo perverso. Todavia, não demorou para que os cristãos que foram alcançados pela pregação do evangelho sofressem um forte assédio por parte do legalismo judaizante. Os judaizantes pregavam um evangelho híbrido, né? Um evangelho misturado com muitas mentiras, porque ensinavam que era preciso adicionar a lei da circuncisão ao evangelho da graça, para que os crentes pudessem alcançar a salvação. E com isso, como diz Paulo aos Gálatas 1:7, todo aquele pacote de legalismo imposto por aquele pessoal, além de desviar e perturbar os crentes, também pervertia o evangelho de Cristo. E, na verdade, eles pregavam outro evangelho. O ensino judaizante havia enfeitiçado a mente daqueles que haviam recebido o evangelho da glória de Jesus. A sedução da estética ritualística, né, da circuncisão, havia capturado o intelecto e o coração dos crentes da Galácia. E como diz o texto de Gálatas, que citei no início, o apóstolo Paulo, porém, os adverte com a seguinte mensagem, né? Ele diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Mais adiante, ele diz, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Amados, os Gálatas que ouviram a glória da boa nova de salvação em Cristo, agora estavam prestes a abraçar um evangelho espúrio, um evangelho nascido do coração do homem, que não era do céu, mas da terra. Eles que tinham recebido o Espírito pela pregação da fé, agora estavam atando sobre os ombros novamente aquele fardo pesado da lei. Aqueles que foram libertos por Cristo agora precisavam ouvir a solene advertência de Paulo, quando dizia em Gálatas 5:1, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão.
Os Gálatas que começaram no Espírito agora estavam buscando o aperfeiçoamento pela obra da carne. Amados, urge a necessidade de entendermos uma coisa. O tempo passa, as eras se vão, as coisas mudam, mas aqueles que tentam adicionar novos elementos ao Evangelho jamais acabam. Eles estão por aí, estão rodeando a cada um de nós como o demônio, querendo tragar. Em alguns casos até usam novas vestes, porém as motivações são as mesmas do passado, ou seja, desviar os crentes do verdadeiro Evangelho da graça de Deus, impondo o peso da lei. Hoje, os modernos fariseus são como camaleões, pois mudam de cor conforme a situação e o momento. E o grande problema, queridos, dos modernos fariseus, porém, é que não conseguem viver somente pela fé. Ou seja, eles precisam de sua justiça própria, assim como de outros instrumentos. Os fariseus usam a capa da lei. Sua roupa é o legalismo pesado, sem vida e com ranço de morte. Todavia, ficou alerta para aqueles que, como os fariseus, que buscam ser justificados mediante a própria justiça. A lei surge para condenar e julgar. Saibam que no mundo só existem duas religiões. A religião que prega o antropocentrismo e a religião que prega o teocentrismo. A primeira, que é o antropocentrismo, ela enfatiza que tudo depende do homem. A segunda, o teocentrismo, diz que tudo depende de Deus. E é com essa que eu fico. E é com essa que devemos ficar. Os modernos fariseus têm uma ideia equivocada acerca do perdão divino, queridos. Para eles, a graça é meritória. O favor divino é conquistado. Tais contemporâneos fariseus ensinam que a justificação está atrelada àquilo que dizemos ou deixamos de fazer. Todavia, quem procura justificar-se por intermédio da observância da lei está insultando a obra de Jesus Cristo. Fica aqui, portanto, o alerta, para aqueles que têm acatado a instrução desses fariseus que estão por aí. Para você que começou com Cristo, a palavra de incentivo é: continue somente com Cristo. A recomendação bíblica diz: de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, queridos, você que continuou em Cristo, continue com Cristo, repito. Porque, queridos, não podemos começar no Espírito e terminar na carne. Pleitear a justificação pela guarda da lei é promover uma ruptura com a graça de Deus. Nossa justificação não é pela lei das obras, mas pela lei da fé. O homem é justificado pela fé somente. Sola fide. Amém? Torna-se importante lembrar de uma coisa. Aquele que estiver buscando a justificação pela instrumentalidade da lei, impreterivelmente será desligado da graça de Deus. Enquanto a lei da fé liga o pecador a Cristo, a lei da lei desliga o pecador da graça. A lei da fé sustenta e ergue o caído, mas a lei da lei derruba aquele que se encontra de pé. Uma conecta e levanta o homem, a outra desconecta e provoca a sua queda. A justificação pela fé
absolve o homem de seus pecados, mas a justificação pela lei mantém o homem debaixo do juízo de Deus. E você tem permanecido na justificação pela fé ou tem buscado a justificação pela lei? Convido a você que reflita nisso de forma responsável e abrace a graça, porque a graça está com os braços abertos para te abraçar. Que Deus te abençoe.